Presta muita atenção. Como eu disse para vocês, como vocês sabem, no domingo, estamos fazendo a exposição do Evangelho para que cumpramos a tarefa da grande comissão. A tarefa da grande comissão consiste em ir e pregar o Evangelho a toda criatura da terra. Todos os seres humanos da terra necessitam ouvir o Evangelho de Cristo para que creiam e assim sejam salvas. Mas antes de nós irmos e cumprirmos a tarefa da grande comissão, antes de nós sairmos para evangelizar as almas, as pessoas, os pecadores, nós precisamos ter uma noção do que é o evangelismo, do que é a tarefa da grande comissão. Nós precisamos dominar a mensagem que está centrada na tarefa da grande comissão. Jesus ordenou que nós fôssemos e que nós pregássemos. Anunciar é como um arauto, falar em voz alta, pregar. Mas pregar o quê? Ideologias. Pregar o quê? Modismos. Ensinar o quê? Religião. Não. Pregar não outra coisa, não uma interpretação minha das Escrituras, não uma elucidação ou elucubração minha, mas pregar, anunciar a mensagem do Evangelho. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura da terra. Então nós precisamos levar o Evangelho às pessoas. Elas necessitam de cestas básicas, necessitam de roupa, comida, necessitam de palavras de conforto, carinho, amor, necessitam de tudo isso. Mas o que elas têm mais necessidade, que está acima disso, que transcende essa necessidade, é a necessidade de ouvir o Evangelho. Elas têm necessidade de ouvirem a pregação, de conhecerem a pregação do Evangelho. Por quê? Porque a vida delas está em jogo. Elas estão debaixo da ira, do juízo e da condenação eterna. E só há um meio delas serem salvas: ouvindo o santo Evangelho. Então, se é o Evangelho que devemos levar, precisamos então aprender o que é o Evangelho. Qual que é a essência do Evangelho? No que consiste a mensagem do Evangelho? O que devemos ir e ensinar, e abordando o pecador, dizendo a ele. Aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dar uma ideia do que é Evangelho. Evangelho, da palavra grega euangelion, significa boas notícias, a boa mensagem. Essa boa mensagem consiste na obra de Deus em salvar o mundo através da morte do seu Filho Jesus. Número 2, o tema central do Evangelho é a vida, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então o tema central do Evangelho, a mensagem do Evangelho, consiste nisso, na vida, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Então a mensagem do Evangelho consiste em falar da cruz, da morte, da ressurreição, de toda a obra de Deus em Cristo naquela cruz. E uma das coisas que Deus fez com Cristo na cruz foi matá-lo. Uma das coisas que Cristo fez na cruz foi morrer. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E nós estamos estudando por que Cristo teve que morrer. Por que ele teve que se fazer homem. Por que ele teve que ir para uma cruz romana, morrer debaixo de maldição, sendo inocente. Por quê? Para a nossa justificação. Ele morreu para a nossa justificação. 5. O que nós estudamos a semana passada? A natureza de Deus, a semana retrasada. E a semana passada, a natureza do homem. Não é isso? Nós estudamos que Cristo teve que morrer por causa dos atributos de Deus, por causa da natureza de Deus. No que consiste a natureza de Deus? 2 atributos ao menos: santidade e justiça.
Deus é santo e Deus é justo. O caráter de Deus é santo e é justo. Jesus teve que morrer na cruz por causa do caráter de Deus. Segundo, Jesus teve que morrer na cruz por causa do caráter do homem. Qual é a essência do homem? Pecador, caído e corrupto. Entendeu? Jesus teve que morrer na cruz por causa do teor de ambos esses caráteres que estão aqui. Ele teve que morrer na cruz por causa da condição de quem Deus é e por causa da condição de quem o homem é. Jesus morreu porque Deus é santo e é justo. Jesus morreu porque o homem é pecador, caído e corrupto. Sexto, as Escrituras ensinam que Deus é um Deus justo. Sendo justo, Ele não pode ser moralmente neutro ou apático. Ele ama a justiça e odeia o mal. Salmo 9:7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Gênesis 18:25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, uma das coisas que o caráter de Deus expressa é a justiça. A justiça de Deus significa que Ele está sentado perpetuamente e preparou o seu tribunal para julgar, que Deus julga com retidão. Ser justo significa que Deus faz valer sua justiça. Gênesis 18, não faria justiça o juiz de toda a terra? Agora o 7. A justiça de Deus ordena que Ele condene o pecador. Por que Jesus teve que morrer? Por causa do caráter de Deus e do caráter do homem. Olha só, a natureza de Deus, justa. O que é ser justo? Não tolera o mal, não tolera o pecado. Tem que julgar o que é mal, tem que julgar o que é iníquo, tem que julgar o pecador. O homem é o que? Pecador. Então a justiça de Deus ordena que Ele condene, mate, envie o pecador ao inferno. Entendeu? Deus é justo. Pastor, mas como que um Deus pode mandar a gente para o inferno? Deus não é amor. Mas o amor de Deus não é injusto. Por exemplo, se um juiz vai julgar o filho dele, o filho dele é responsável por matar 10 crianças. Se aquele juiz é justo, o que ele tem que fazer? Soltar o filho ou prender o filho? Prender. Mas esse juiz não ama aquele réu, porque o réu é o filho, ele ama. Mas o amor dele não pode fazer com que ele seja injusto. O filho é de fato culpado, mesmo o pai amando. A mesma coisa, mesmo Deus nos amando, somos culpados. Se Deus não condenasse por causa do amor, seria um amor injusto. Deus seria culpado, acusado de injustiça. Então a justiça de Deus ordena que Ele condene o pecador. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Oitavo, Ele morreu para nossa justificação. Essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. A justiça de Deus demanda que Ele aplique a punição no pecador. Essa punição vem na forma de condenação eterna. Lembra que você está estudando o que é o Evangelho. O Evangelho consiste na morte de Jesus na cruz. Você está aprendendo por que Ele teve que morrer na cruz. Ele teve que morrer na cruz porque o caráter de Deus, que julga retamente, é santo e é justo. Sendo o caráter de Deus santo e justo, não pode tolerar o mal e nem pode ficar apático ou neutro. Ele tem que executar a sua justiça. E em quem Ele executa? Em tudo aquilo que é contrário à natureza dele, tudo aquilo que peca, que transgride. Quem são esses seres? Os seres humanos. A condenação vem em forma do inferno, vem em forma de condenação eterna. Entendeu? Todo pecador deve ser punido
por causa da justiça de Deus, com a condenação eterna. Hebreus capítulo 2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. Transgressão é pecado, é quebrar a lei, é iniquidade. Então todo pecado deve receber justo castigo. Por que deve receber? Por causa da natureza de Deus, que é justa e santa. 9. Como então um pecador pode ser salvo? Como um pecador pode ser perdoado dos seus pecados? Como ele pode escapar do inferno e ir ao céu? O salmista fez essa mesma pergunta no Salmo 24. Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Essa foi a mesma indagação que o salmista disse. Tendo em mente a justiça de Deus, tendo em mente a impecabilidade de Deus, a perfeição moral de Deus, a santidade de Deus, a distinção de Deus, tendo em mente a justiça de Deus, a excelência moral, a retitude, a retidão de Deus, tendo em mente que Deus não pode jamais omitir a sua justiça, que ninguém pode escapar ante aos seus olhos, o salmista perguntou: quem então? Quem pode ir ao céu? Quem pode ser salvo? Quem pode escapar da ira vindoura? Quem pode escapar do inferno destinado para todos os ímpios? Ele faz essa pergunta no Salmo 24. E ele mesmo responde no 10. Aquele, verso 4 e 5, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Resposta: aquele que é justo. Só um justo pode ir ao céu, só um justo pode escapar da condenação. O pecador, para ser salvo, necessita da justificação. Ele necessita ser justificado. Olha só a condição que o salmista põe: quem é limpo de mãos. Não existe nenhum homem nascido de Adão que é limpo de mãos. Fala de pureza. Limpo de mãos fala que as mãos nunca foram usadas para o pecado. Aquele que é puro de coração. Não existe essa classe, Homo sapiens, não existe este ser que tenha pureza no coração, pois Jesus declara em Mateus que do coração do homem, e qualquer homem, vêm os adultérios, assassinatos e crimes. Para ir para o céu tem que ser puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, enfim, aquele que anda em retidão constantemente. Não existe essa classe. Ele vai dizer: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esse será salvo, esse herdará a vida eterna, esse se livrará do inferno. Aquele que é justo. Só um justo pode ir ao céu, só um justo pode escapar da condenação. Como que alguém se torna justo? Está escrito aqui: o pecador, para ser salvo, necessita da justificação, necessita ser justificado. Só tem uma maneira de você entrar nos céus, só tem uma maneira de você ir para os céus. Só tem uma maneira da sua avó, da sua tia, do presidente da república, do primeiro-ministro da Itália, da Inglaterra, da rainha. Só tem uma maneira do aleijado, moribundo, drogado ir ao céu: ser justificado, ser considerado justo, ser puro de coração, limpo de mãos. Essa é a única maneira dele ser. 11. Justificação. O que significa? Significa vindicar, inocentar, pronunciar e tratar como justo. Esse é um termo grego
dikaioses, que se refere ao julgamento judicial. É um termo forense, tirado da área do direito. Não significa tornar alguém completamente reto ou santo, ou seja, sem pecado, mas anunciar um veredito favorável, declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. Ser justificado, do grego dikaió, significa ter, reconhecer ou declarar alguém justo. Para alguém ir para o céu, para alguém escapar do inferno, ele tem que ser declarado justo. Ele tem que ser justo. E como é que alguém se torna justo? Essa pessoa precisa ser justificada. É a doutrina que chamamos justificação. É o ato que faz com que Deus torne um homem, um pecador, legalmente santo, legalmente salvo, legalmente justo diante dele. Não significa que ele não vai mais pecar, mas é como se num tribunal o Senhor desconsiderasse aqueles pecados e o declarasse legalmente justo. Só assim que alguém pode ir para o céu. Nós estamos estudando porque Jesus teve que morrer na cruz, não é isso? Ele teve que morrer para nossa justificação, para nos tornar justos, para dar uma sentença favorável, porque os nossos pecados são como crimes, e os nossos pecados nos declaram legalmente culpados, merecemos o inferno. Para irmos para o céu, temos que ter, no dia do julgamento, uma sentença favorável. Deus deve nos declarar legalmente justos, sem culpa. Quando Deus nos declara legalmente justos, somos justificados. Quando somos justificados, não pagamos mais por nossos pecados. E quando não pagamos mais por nossos pecados, nos tornamos justos diante de Deus. Assim, nós escapamos do inferno e herdamos a vida eterna. Veja no 12. Romanos 4:25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos aqui está dizendo uma das causas da morte de Cristo no Calvário. Ele morreu e ressuscitou para nossa justificação, para nos tornar justos, ou seja, para que Deus nos desse um julgamento justo, para que nos desse uma sentença favorável, para que nos inocentasse da culpa. Foi por isso que ele morreu. Justificação. Romanos 5,16. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade pela condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. É um termo bíblico. Ok? Então, o dom gratuito significa que a morte de Jesus é um dom da graça de Deus que justifica os pecadores. Gálatas 2:16, 13. Agora, olha lá. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados. Aqui está dizendo a maneira que alguém tem uma sentença favorável diante de Deus, para que alguém seja legalmente considerado justo diante de Deus, é crendo no Filho. Isso se chama justificação. Tito 3,7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quando alguém é justificado pela graça, ou seja, não é meritória a justificação, graça é favor de Deus que vem do seu amor, você herda a vida eterna. 14. Porém,
A justificação do pecador por parte de Deus nos leva a um grande dilema contido nas Escrituras. Olha aqui e presta atenção. Provérbios 17:15. Vamos de novo. Porém, a justificação do pecador por parte de Deus nos leva a um grande dilema contido nas Escrituras. Provérbios 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são uma abominação para o Senhor. Entendeu? O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são uma abominação. Qualquer um que justifique o ímpio é considerado uma abominação. Eis o dilema. Como Deus justifica o ímpio, que é merecedor do inferno, sem se tornar uma abominação? Deus não pode fazer isso. Um juiz não pode pegar um bando de assassinos, abrir as celas e deixá-los soltos. Ele não pode fazer isso. Isso não é justiça. Se você tem uma filha, ela é assassinada, e o juiz diz que o bandido é inocente, você ficaria feliz? Deus não pode justificar. O que justifica o ímpio é uma abominação. Por quê? Porque o ímpio merece o inferno. Ele não é vítima, o ímpio. Ele é culpado. A Escritura levanta um dilema. Como Deus justifica o ímpio sem se tornar uma abominação? Porque se Deus salvar você, Ele pode ser abominável, porque você merece estar no inferno. Olha, o que justifica o ímpio e condena o justo, tanto um como o outro são uma abominação. Deus não pode abrir o inferno e soltar todo mundo. Isso é uma abominação. Deus não pode pegar um assassino, adúltero, ladrão e simplesmente perdoar. Ele não é vítima, ele é culpado. Ele de fato merece o castigo. Resposta: através da morte de Cristo na cruz do Calvário. A resposta está na cruz. É através da cruz que Deus pode perdoar, salvar, justificar um pecador truculento, merecedor do inferno, sem deixar de ser justo. Vamos ver no 16. Para entendermos de que maneira fomos justificados pela morte de Cristo na cruz, primeiro necessitamos conhecer uma doutrina chamada doutrina da imputação. Imputação, do verbo imputar, significa atribuir a alguém alguma coisa, creditar, colocar na conta. Exemplo, Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, foi creditado. Deus atribuiu a Abraão como justo. Imputar, creditar, atribuir a alguém alguma coisa, colocar na conta de alguém. Você está entendendo? Você está aprendendo a mensagem do que é o Evangelho. O Evangelho consiste na morte de Cristo. Por que Cristo teve que morrer? Ele teve que morrer para nos tornar justos, porque só justos herdam a vida eterna. Mas antes de eu entrar na justificação, eu tenho que aprender a doutrina da imputação. Imputar. Vou te dar um exemplo claro. Quando você fala de amputar, amputar um braço, prefixo an, tirar para fora. Amputar, extrair. Imputar, o prefixo é para dentro, colocar dentro. Então, amputação, excluir. Imputação, creditar. Ok? Então significa atribuir a alguém alguma coisa, creditar, colocar na conta. E aqui nós temos um termo, em Gálatas 3:6, que Abraão creu e Deus imputou, creditou, colocou na conta, atribuiu a Abraão a justiça. Levítico 14, vamos ver lá, 17. Presta atenção. O conceito de imputação no Antigo Testamento. Levítico 1, verso 4 e 5. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele.
para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. Levítico 16, 21, 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e enviá-lo-á ao deserto. Por que o sacerdote fazia isso? Ele estava transferindo, imputando simbolicamente os pecados do povo de Israel para um animal. Era comum isso ser feito. Você vai ler em Levítico sobre a expiação, ou você vai ver sobre o sacrifício expiatório. O que o sumo sacerdote fazia? Na primeira parte era o povo. A pessoa oferecia um cordeiro, e antes do sacrifício, o pecador colocava as mãos sobre o cordeiro, simbolizando que ele estava transferindo o pecado dele para aquele cordeiro, e depois o sacrificava. O sumo sacerdote, quando pegava o bode expiatório, ou o bode que ia vagar no deserto, ele colocava as mãos sobre o bode, simbolizando a transferência do pecado de Israel para aquele bode, e o deixava vagar fora de Israel. É como se tanto o pecador como o sumo sacerdote imputasse o próprio pecado, ou o pecado da nação, sobre aquele bode ou sobre aquela ovelha. Uma delas era imputado antes do sacrifício, colocado as mãos sobre, e o outro era colocado para aquele bode sair-se fora do arraial, fora da cidade de Jerusalém. Verso 18, para você entender. 18. Jesus é visto como o cordeiro que remove o pecado do mundo. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele fez isso? Novamente, na cruz. 19. Presta atenção. Aqui está um quadro do homem. A cor vermelha representa o pecado. A cor branca representa a justiça de Cristo. Ok? Você vai entender como um homem se torna justo diante de Deus, sem Deus ser uma abominação. No antigo concerto, a doutrina da imputação era assim, na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Toda vez que um animal era sacrificado, antes o pecador penitente colocava as mãos sobre ele. E toda vez que o sumo sacerdote oferecia um animal, tanto para o sacrifício, como para ele vagar o bode da expiação, o bode expiatório, ele punha as mãos também sobre a cabeça. Essa era uma simbologia tipificando que o pecado do homem ou da nação estava sendo transferido para o animal, ou estava sendo imputado, atribuído, creditado sobre o animal. Como que Jesus faz isso por nós? Como que Jesus tira o nosso pecado? João Batista, quando viu ele, diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o bode expiatório, eis o Cordeiro que tira, que leva, que expia, que apaga o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Jesus levou o pecado sobre ele. Como é isso? Veja só. Pecado do homem, a cor vermelha. A justiça de Cristo, a cor branca. 20. Deus imputa o pecado do homem sobre Cristo. A cor vermelha é representada pelo pecado. Notem que Jesus agora está vermelho. Quando Jesus morre na cruz, Deus imputa o pecado do homem sobre Jesus. Transfere o pecado do homem para Jesus. Atribui, credita o pecado do homem sobre Jesus. Essa é a doutrina da imputação. Isso ocorreu quando Jesus morreu na cruz.
Quando Jesus morre na cruz, o pecado da humanidade, os seus pecados são lançados em Jesus. Note que o círculo de Jesus estava branquinho, justiça, pureza. Agora o círculo de Jesus está vermelho. O nosso pecado foi lançado, imputado. Deus colocou as mãos sobre a cabeça de Jesus e Deus imputou o pecado da humanidade sobre Jesus. Ele foi tanto o cordeiro que foi imputado antes da morte, porque ele recebeu o pecado antes de morrer. Quando ele fala, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste? Ele ainda não havia morrido, porém já havia se feito o pecado. Como também ele morre fora dos portões, lá no Gólgota, ele não morreu na cidade de Jerusalém. Assim como aquele bode que ia caminhando no deserto, Jesus morreu lá fora, levando os nossos pecados. Doutrina da imputação. 21. Na cruz, nossos pecados são imputados a Cristo. Notem que o círculo vermelho do homem saiu. Agora o homem está sem pecados. Não quer dizer que ele não peque mais, mas não está na conta dele mais nenhum pecado. Ele está livre do jugo do pecado, da maldição do pecado, livre da condenação do pecado. Toda a maldição do pecado, toda a condenação do pecado, toda a culpa pelo pecado, agora está em Jesus, naquela cruz. Entendeu? Está sobre. O homem está isento de culpa. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Lembra que estava branco o círculo? Ele não conheceu o pecado. Mas por nós, através do sacrifício, na cruz, ele se tornou vermelho. Por que eu usei vermelho? Porque Isaías diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, porque o vermelho também é uma maneira de representar o pecado. Ele se fez. Note, nós trocamos de lugar com Cristo. Aqui está a nossa isenção do pecado. Ali está a culpa para o pecado. Doutrina da imputação. Nossos pecados foram creditados, considerados, colocados na conta de Jesus. É o mesmo termo que Paulo disse para Onesíforo. Olha, ele mandou uma carta para Filemão e disse, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. É o texto em grego. Imputa, acredita na minha conta. É o que ele fez. Entendeu? Olha você agora. Olha o que ele fez na cruz. Levou o seu pecado. 22. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Madeiro, cruz, maldição, símbolo do sacrifício da execução romana. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Entendeu? Quando a Bíblia fala, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui não tem a menor ideia do que quer dizer isso. E nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Nós pensávamos que era por causa dos pecados dele que ele estava morrendo. É isso que Isaías está dizendo, que o povo judeu achava que ele era culpado, que ele levou o seu pecado, que ele era um blasfemador, um charlatão, um impostor. Mas não, Pedro e os Gálatas diz que levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Deus imputa sobre ele os nossos pecados, a nossa iniquidade. Junto com a iniquidade vai a culpa pelo pecado. Junto com a iniquidade vai a condenação pelo pecado. Vai para Jesus. Estamos livres. Entendeu? 23. Só quando eu falar o número da besta. Nós estamos estudando logo por que Cristo teve que morrer na cruz. Mas, logo, quando Deus olha para o seu filho na cruz, presta atenção. O que ele vê? Justiça? Santidade? Não.
uma multidão de pecados, eles foram imputados na cruz. Agora você entende porque a hora nona fez trevas, hora sexta, você entende por que ele disse em hebraico ou aramaico, Elohim, Elohim, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Logo, quando Deus olha para o seu filho na cruz, o que ele vê agora, uma vez que ele está lá pregado, uma vez que ele está condenado, Deus vê justiça, santidade? Não. Deus vê uma multidão de pecados, eles foram todos imputados a Jesus. Essa vermelhidão significa o pecado, a mancha, a ruga. Não que ele tenha pecado, porque ele nunca pecou, mas ele assumiu os nossos pecados. 24. O que ocorreu na cruz? A ira de Deus, que deveria cair sobre nós, foi despejada sobre Cristo, por nossos pecados terem sido imputados a Ele. Entendeu? A ira de Deus é como um míssil teleguiado. A ira de Deus é o juízo de Deus, é a condenação, míssil teleguiado. O que é um míssil teleguiado? Ele tem um endereço certo para cair. A ira de Deus é endereçada ao pecador. A ira de Deus é endereçada ao culpado. A ira de Deus é endereçada ao transgressor. Então a ira de Deus, o castigo, a condenação deve cair sobre o culpado, deve cair sobre o pecador, deve cair sobre o transgressor. Uma vez que os pecados dos transgressores, dos culpados são imputados em Cristo, a ira de Deus se desvia de nós e ela cai sobre o seu filho no madeiro. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, imputação do pecado sobre ele, e moído por causa das nossas iniquidades. A ira violenta, a ira da cólera de Deus, a justa e santa ira, foi despejada em Cristo no Calvário. O míssil teleguiado, que tinha como endereço certo o transgressor, o pecador, quando viu em Cristo nosso pecado, desceu sobre ele. Por isso ele morreu. Olhe bem esse gráfico. Mas ele foi ferido por causa das nossas, não das dele, que estavam imputadas sobre ele, nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades, estavam sobre ele. Por isso ele foi transpassado por uma lança. Por isso a coroa de espinho cravou-lhe a cabeça. Por isso que os pregos furaram. E por isso que a ira de Deus. Lembra quando ele estava no Getsêmanes, suando sangue, ele orou ao Pai dizendo assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, senão a tua. Ele ora pela segunda e 3 vezes: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse que Jesus estava dizendo? Passa de mim esse cálice, eu não quero beber esse cálice. Será que eu posso ficar sem beber esse cálice? Que cálice era esse que fez o Filho de Deus transpirar sangue e chegar a orar: se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe que cálice era esse? O cálice da ira de Deus. E Jesus, na cruz do Calvário, bebeu cada gota do cálice da ira de Deus por causa do nosso pecado. Por causa da imputação do pecado. Eu estou apresentando a você o glorioso Evangelho. Eu estou apresentando a você a melhor mensagem, a maior mensagem da Escritura. Eu estou apresentando a você provavelmente coisa que você nunca ouviu. Isso é o Santo Evangelho. Ok? 25.
Presta atenção. Entretanto, se isso foi tudo o que ocorreu na cruz, presta atenção, a imputação dos seus pecados a Cristo, isso não é suficiente para te justificar. Isso apenas deixa você inocente dos pecados. No máximo te livraria do inferno. Esse fato não te torna justo. Não há méritos para ir ao céu. Não é inocência que te leva para o céu, mas sim justiça. Olha o que Jesus diz para nós. Porque vos digo, Mateus 5,20, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no céu. Só o fato de Deus eximir você do pecado não é suficiente para te tornar justo. É como se empatasse o jogo, fica 0-0. Você não vai para o inferno, porque você não tem culpa. Mas você também não vai para o céu, porque você não tem mérito. Entendeu? Para ir ao céu precisa ser justo. Precisa se ter justiça. O que Cristo fez foi apagar o seu pecado. Você não tem culpa, porém não tem mérito. Não tem justiça. Se fosse só isso que a cruz realizou, não era suficiente. Presta atenção. Se isso foi tudo o que ocorreu, a imputação dos seus pecados a Cristo, isso não é suficiente para te justificar. Isso deixa você inocente dos pecados. No máximo te livraria do inferno. Mas esse fato não te torna justo, não te dá méritos de ir ao céu. Entendeu? Você está isento da culpa, isento do pecado. Seu pecado foi imputado sobre Cristo. Você não pode mais ser condenado, mas também você não pode ser declarado justo. Não tem obras em você, não há méritos, só não há culpa. E ele vai dizer bem claro, ó, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis nos céus. Ele não disse inocência, tem que haver um padrão de justiça para se entrar no céu. Lembra do que eu preguei no Salmo 24? Aquele que é puro de mãos, limpo de coração, que não anda com vaidade, aquele que é justo, aquele que tem méritos para ir. Você não tem mérito, eu não tenho mérito. Nossas obras são trapos de imundície, disse Isaías. Se a nossa justiça não exceder se ela não for maior, se ela não for melhor do que a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no céu sem justiça. Precisamos de justiça. 26. Homem com pecados, homem sem pecados. Olha só, tínhamos o vermelho, culpa, condenação, transgressão. Quando Deus imputa nossos pecados sobre Cristo, ficamos sem culpa, sem condenação, sem pecados, sem transgressão. Só. Mas não nos tornamos justos. O círculo está vazio ainda. Ele não tem pecados, mas também não tem outra coisa. Entendeu? Presta atenção na gravura, decora. 27. Não há justiça no homem para ele ser salvo. Não há justiça nele para ser considerado justo diante de Deus. Para isso ocorrer, presta atenção, a justiça de Cristo deve ser imputada no homem. Por isso é que Cristo obedeceu todos os mandamentos, cumpriu toda a justiça de Deus, foi obediente a toda a lei de Moisés. Ele foi o único homem justo da terra. Jesus foi o único que nunca pecou. Jesus foi o que obedeceu cada jota e tio da lei. Jesus foi o único que obedeceu todos os mandamentos de Deus. Jesus foi o único. Mateus 28, Mateus 5,17, olha lá, 28. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, quer dizer abolir ou acabar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha o que ele vai dizer.
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Qualquer que violar um desses mandamentos. Qual o homem que não viola a lei? Qual o homem que não viola as escrituras? Qualquer homem, todos violam as escrituras. Segundo, e aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Qual o homem que consegue cumprir a lei? Então está dando uma condição para estar no céu: ser justo. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Veja no 29, Mateus 3, 14 e 15. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Ele foi considerado totalmente justo, sem pecados, e possuía todos os méritos da lei. Presta atenção. Se Jesus tivesse vindo só para tirar os seus pecados, ele tinha descido do céu e ido direto para a cruz. Se fosse só para tirar o pecado, ele tinha descido do céu e ido direto para a cruz. Mas para ir para o céu, você precisa ter justiça, você precisa ser puro, ser reto. Jesus cumpre toda a lei, sabe por quê? Porque ao morrer na cruz, todo o mérito do cumprimento da lei que estava nele, ele transfere para você. E lá naquela cruz, quando ele morre, ele imputa sobre você a justiça dele, como se você fosse merecedor do céu, como você fosse cumpridor da lei. Ele na verdade cumpriu, ele obedeceu, ele foi justo, mas quando ele morre na cruz, ele acredita todo o mérito da obediência sobre você. Presta atenção, é o que chamamos de dupla transferência, 30. Mas o que ocorreu naquela cruz? Houve uma dupla transferência, uma dupla imputação. No momento que o pecador crê, ele não só tem seus pecados imputados a Cristo, mas a justiça de Cristo é imputada sobre ele. Presta atenção no 31. Veja só, o que é Cristo? Justo, não é isso? O homem está sem pecado. O pecado foi levado na cruz. Imputação. Os pecados do homem foram imputados sobre Cristo, não é isso? Só que isso não é suficiente para tornar o homem justo. Para tornar o homem justo, o que Jesus faz? Vive uma vida como homem e cumpre toda a lei de Deus e toda a justiça. 32. O que ocorre? Quando ele morre na cruz, não é só o pecado do homem que é imputado sobre Cristo. A justiça de Cristo é imputada sobre o homem. A observância da lei de Cristo, a obediência de Cristo, os méritos de Cristo são todos creditados na conta do homem. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. É a doutrina da dupla imputação. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Volta lá na bola vermelha. Bota uns 10 aí. Pode voltar bem rápido. Pode voltar. Aí, no outro. Na cruz, primeiro, o pecado de Cristo, do homem, é imputado sobre Cristo. Creditado. A culpa é lançada nele. O homem se torna próximo. Sem pecado. Sem culpa. Aonde estão os pecados? Em Cristo.
Mas isso não é suficiente para salvar. O homem só pode não ir para o inferno, mas para o céu não há mérito nele. Agora lá na frente, o que Cristo faz? Volta o outro. Ele imputa a justiça dele, que excede a dos escribas e fariseus, o cumprimento total da lei, a obediência total e o mérito que ela traz, próximo, ele imputa sobre o homem. Assim o homem é justificado. Assim o homem é declarado justo diante de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Você consegue ver aí? Presta atenção. Agora você está vendo por que essa é a mais grandiosa mensagem das Escrituras. Olha o que Deus fez por amor a nós. Olha o amor exprimido nessas gravuras. Olha a obra espetacular, extraordinária do amor de Deus para remir, salvar, perdoar você. Ele teve que se fazer carne, ele teve que enviar o Filho, ele teve que mandar a maldição do pecado sobre o Filho, e ele teve que tirar a justiça e o mérito do Filho e lançar sobre nós. Isso é justificação. 33. Mas não significa que o homem se torne santo, ou que nunca mais peque, mas que os méritos de Cristo, por ter cumprido a lei, os méritos da obediência de Cristo, a justiça de Cristo é imputada, creditada, colocada na conta do homem. Olha só, Cristo e a sua justiça, homem, agora justo. O círculo branco, justiça. Lembra que o círculo do homem estava vago? Agora está branco. Porque a justiça de Cristo foi imputada, lançada sobre o homem. Esse é o glorioso Evangelho. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. 34. Quando isso ocorre? No momento que o pecador crê, pela fé. É na fé. O homem é justificado pela fé. É pela fé que os seus pecados são lançados em Cristo. É no momento que você crê que a justiça de Cristo é lançada sobre você. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Quando eu creio, Deus imputa meu pecado sobre Cristo e imputa a justiça de Cristo sobre mim instantaneamente. É pela fé. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, somos justificados pelo um ato da graça, é favor de Deus. João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida para suas ovelhas. Ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo, pois tenho poder para dá-la e para tomá-la de volta. Aleluia. É um ato da graça, é pela fé. 35. A justificação de um pecador, a imputação dos seus pecados a Cristo e a imputação da justiça de Cristo a ele ocorre pela fé. E como a fé acontece, como a fé é produzida, como essa obra engenhosa, magnífica ocorre na vida de um pecador através do Evangelho. Romanos 1:17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. É através do Evangelho que nos tornamos justos, pois é através da fé, pois está escrito, mas o justo viverá da fé. É através do Evangelho. O que nós estamos ensinando? Sobre a grande comissão. A grande comissão consiste no quê? Em levar o Evangelho. O que o Evangelho pode fazer? O que está escrito aqui.
através do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá, o justo será justificado, o justo terá o seu pecado sobre Cristo, o justo terá a justiça de Cristo em si, pela fé no Evangelho. Quando ele ouve o Evangelho, esse é o poderoso Evangelho. Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que causa esse transtorno, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que traz essas doutrinas, é o Evangelho. É o Evangelho. Olha só o que está escrito agora no 36. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aonde foi que ele falou essa frase? Aonde? Que lugar que ele estava quando ele falou essa frase? Na cruz. Quando Jesus, pregado na cruz, próximo a ser morto, tomou o vinagre e disse: está consumado. Está consumado no grego, tetelestai. Está pago, significa que a lei da antiga aliança estava terminada. Não vivemos mais sobre a servidão da lei. Em vez disso, vivemos na liberdade da graça de Deus. Romanos 6,15. Por isso podemos nos consolar, pois Jesus também quitou toda a nossa dívida com o Pai, com as palavras tetelestai, isto é, está tudo pago, totalmente pago. Isso quer dizer que Cristo expiou nossos pecados presentes, e se porventura pecarmos, também os nossos pecados futuros. Tetelestai. Os primeiros papiros que se encontraram de João afirmaram que esse termo, tetelestai, vinha de promissórias ou de negociações, de contratos de mercado, significando: está totalmente pago, está quitado, você não me deve mais nada. Jesus usou esse termo para dizer para todos nós, para Satanás, para o mundo: tetelestai, a sua dívida está quitada, toda ela está quitada, todo o preço foi pago, todos os pecados foram expiados, está consumado. Naquela cruz ele foi o sacrifício perfeito, completo, absoluto e suficiente. Você pode dizer: tetelestai, está tudo pago, consumado. Ele já levou o pecado no madeiro. A justiça já está sobre aquele que crê. 37. Romanos 8:1. Portanto agora para quem? Para quem crê. Quem creu aí diz amém. Para aquele que crê, para aquele que nasceu de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está consumado, meu irmão. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora você entende por que Jesus morreu na cruz? Quem entendeu diz amém. Amém. Tem mais um aí não? Estava tão bom, né? Quem acha que estava bom diz amém. Amém. Só tem ele, o Evangelho, serve? Vamos começar com o.
artigo definido, ó. Não é um. Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, artigo definido, só deixou um. Cuidado, só esse evangelho. Meu irmão, está consumado. A mensagem do evangelho consiste no quê? Falar da vida, morte, ressurreição de Cristo. Estamos falando da morte. Por que ele teve que morrer? Por causa da natureza de Deus, justa, da natureza do homem, corrupta. A natureza de Deus, a justiça, ordena que ele condene os pecadores. Cristo morreu por quê? Na cruz, assumiu o nosso pecado. A culpa foi sobre ele e o castigo foi sobre ele. Nós precisávamos ir ao céu. Não éramos justos aos nossos olhos, não tínhamos mérito, pois ele imputa a sua justiça sobre nós. E nós somos justificados. Não que nós nunca mais pecaremos, nós pecaremos, mas nós temos uma sentença favorável diante do tribunal de Deus. Somos considerados justos pelos méritos da justiça de Cristo. Por isso ele viveu uma vida sem pecado, reta, justa, cumpriu toda a lei, para que o mérito desse cumprimento, naquela cruz, fosse lançado sobre nós, creditado sobre nós, para nos tornássemos justos, imerecidamente, justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há no seu Filho. Glória a Deus. Esse é o glorioso evangelho. Essa é a mensagem mais poderosa da Escritura. Se você não conseguir se comover, se entusiasmar com isso, você precisa rever a sua conversão. Não tem tema, não há mensagem mais gloriosa, mais excitante, mais extraordinária que a mensagem do evangelho. Você consegue ver o amor de Deus aí? Você consegue ver a graça de Deus? Você consegue ver a engenhosidade de Deus para que Ele te salvasse? O que Ele teve que fazer? Você já imaginou evangelizar um pecador dizendo isso a ele? Ao invés de dizer, vem que Ele te dá um carro, que Ele cura teu caroço, que Ele te dá um emprego melhor. Não é melhor dizer o que Ele fez na cruz por você? Talvez você esteja aqui e não seja convertido. Eu sei que tem vários que estão sentados aí e não são convertidos, dado aos frutos que não dão, dado ao estilo de vida. Talvez alguns que estão nos visitando pela primeira vez. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Essa mensagem tem que te comover. Naquela cruz Ele verteu o seu precioso sangue para redimir qualquer assassino, facínora, mau caráter, adúltero, qualquer bêbado, drogado, prostituto, qualquer ser humano que vier a Ele com arrependimento e fé, dizendo, Pai, perdoa os meus pecados, eu creio no Teu Filho, esse é perdoado. É só você receber essa mensagem no seu coração. É só você absorver ela com todo o seu ser. É só você abrir o seu coração e dizer, eu creio, eu recebo esse sacrifício, eu recebo pela fé. Ele pode salvar você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.